Olá, bom dia! Olá pessoal, bom dia! Terça-feira, 15 de março, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Geração de energia eólica aumenta no país e 50 mil novos empregos devem ser criados em 2 anos. Na Bahia, trabalhadores esperam meses pela quitação da dívida em processos julgados pela Justiça do Trabalho. E ainda, em Brasília, o projeto Lá Vai os Livros descobre novos leitores. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A geração de energia eólica dos ventos aumentou quase 3 vezes no Brasil nos últimos 2 anos. Mas o país ainda tem muito a crescer. O potencial de produção tem atraído investidores e a expectativa é bastante otimista, de 50 mil novos empregos até 2013. Elas parecem cataventos gigantes. Essas torres ou aerogeradores transformam vento em energia, uma fonte limpa que não causa danos à natureza e que nos últimos 2 anos tem trazido investimentos crescentes para o país. Os ventos trazem ao Brasil um potencial de geração de energia de quase 150 mil megawatts. Para se ter uma ideia, isso significaria 10 usinas de Itaipu, que hoje fornece mais de 16% de toda a energia consumida no país. Mas todo esse potencial está longe de ser utilizado. Hoje o Brasil produz quase 1000 megawatts por ano, 150 vezes menos que a capacidade. As torres podem ser encontradas na costa do Nordeste, interior da Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para discutir e refletir esse mercado, se reúnem em São Paulo empresários do setor. As empresas defendem a evolução tecnológica interna e a manutenção dos investimentos. Os desafios que nós temos é a permanente política de incentivo a esse setor. Desde 2009, o governo promove leilões para contratar projetos. Essa política tem contribuído para aquecer o mercado. Você vai ao leilão e você vende energia para contratos de 20 anos de energia. Então, o seu retorno do investimento é calculado por um período de 20 anos. A estimativa é que até 2012 a capacidade instalada no Brasil seja de até 5.200 megawatts de energia eólica, 5 vezes mais do que a capacidade atual, o que irá gerar aproximadamente 40 mil novos empregos. Apesar das boas notícias, o governo acompanha de perto os investimentos e diz que o atraso das obras e a baixa produtividade têm atrapalhado o desempenho do setor. Todas as pequenas usinas vêm gerando muito aquém daquilo que foi comprometido com suas garantias físicas ou energia de referência no Proinfa. Na Bahia, 126 mil processos já julgados na Justiça do Trabalho aguardam a quitação da dívida. O pagamento nesses casos costuma demorar meses, Jonas. E acaba prejudicando a vida do empregado. Quase 5 anos e nada. Washington espera pelo desfecho do processo trabalhista que se arrasta apesar do ganho de causa. Ele não consegue receber os mais de 8 mil reais a que tem direito. A lentidão da justiça prejudica ainda as chances de arrumar outro emprego. Desde aquele tempo para cá não estou conseguindo arranjar emprego, muitas vezes vou fazer a entrevista, tenho que ficar mentindo e o problema de tudo não é esse. Minha carteira não foi dada baixo até hoje nessa demora da justiça. Segundo a Constituição, a sentença da Justiça do Trabalho tem valor de débito alimentício de caráter urgente, sendo o pagamento prioritário. Mesmo assim, o número de processos trabalhistas já decididos por um juiz que aguardam a execução na Bahia chega a 126 mil. 72,3% das ações, de acordo com o último relatório do Tribunal Regional do Trabalho. É na fase de execução a mais importante justamente por prever o cumprimento da decisão judicial que a maioria dos processos acaba parando. Entre os fatores que contribuem para este congestionamento estão a falta de juízes, de estrutura e principalmente de patrimônio por parte das empresas que devem pagar as dívidas trabalhistas. A criação de uma central de execução já ajudou a reduzir o índice de congestionamento de processos. Em 2009, o acúmulo era de quase 90%. A média nacional é de 68%. O grande problema aqui hoje da Bahia é realmente a falta de patrimônio do devedor. Porque não existe prisão por dívida, né? Então, para poder pagar esses processos, o devedor tem que ter ou dinheiro ou patrimônio. E, nesse caso, os devedores desses processos, a grande maioria não tem. Olá, eu sou Ariel e tenho síndrome de Down. A meu lado está a intérprete Rafaela 60. Hoje vamos falar sobre ética. Ética é muito mais do que palavra.
é ação, é ter atitude na vida. Ética é querer para os outros o que eu quero para mim. Uma pessoa tem ética quando é honesta. Quero ser um down, ético, para ser exemplo para mim mesmo e para o outro. Ética sou eu, é você, somos nós que queremos um mundo melhor, mais verdadeiro, mais inclusivo e mais feliz. Sol, chuva, nublado, relâmpago. Então, vamos revisar os sinais? Sol, chuva, nublado, relâmpago. Em São Paulo, a Escola para Crianças Surdas Rio Branco criou a primeira oficina de surdez e acessibilidade. A iniciativa é voltada para profissionais de recursos humanos, gestores de empresas e interessados em conhecer a cultura surda e a língua brasileira de sinais, Libras. A oficina vai tratar da inclusão no mercado de trabalho e servir como orientação para os representantes das empresas na hora de contratar surdos. Quem quiser mais informações, pode ligar para 11, código de área de São Paulo, 4613-8480. O que você faz quando termina de ler um livro? Deixa guardado na estante? Alguns projetos pelo país incentivam as pessoas a deixar o livro em um local público para que outras pessoas tenham acesso à leitura. Veja o exemplo do projeto Lá Vai o Livro, de Brasília. Os livros são a forma que nós inventamos para passar dos nossos conhecimentos de geração para geração. O João Pedro acabou de achar este livro no aeroporto e já se apaixonou por ele. Essas coisas que tem aqui no livro eu não aprendi ainda. O livro do João Pedro estava assim como esses outros, deixados sozinhos, aparentemente esquecidos, mas todos à espera de novos donos. Os contos deste daqui fisgaram o Leandro, que vai ter a companhia de uma boa leitura na viagem de Brasília até Foz do Iguaçu. Vi o título muito interessante, tive a curiosidade de pegá-lo e conhecer a leitura aqui, né? A história do livro são as crônicas muito interessantes que a gente convive diariamente, que acontece com a nossa vida, né? Quem teve a generosidade de tirar os livros da estante foi a educadora Simone Ramalho, que criou o projeto Lá Vai o Livro, para incentivar os amigos a doar aqueles já lidos e empoeirados, mas nada de largar em uma biblioteca. Se eu li e posso dividir isso com outra pessoa, eu acho que aí sim o livro vai estar cumprindo a função dele, né, de transformar as pessoas. Ele não vai transformar ninguém parado lá na prateleira empoeirando. Vários projetos parecidos, mas com nomes diferentes, espalham livros pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas não é preciso fazer parte de nenhum deles para presentear um desconhecido. Basta uma dedicatória e deixar o livro em qualquer lugar público. Livre das prateleiras da estante, o livro vai revelar para um novo leitor o mundo que está guardado ali dentro. Leitura é alimento da alma, né? Essa troca de saber, de gerações, de cultura, sabe, é muito lindo. Eu descobri no livro que existia as coisas, as pinturas, o bem feito, o mal, mas que o bem ganha do mal. E essas coisas assim. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Para você um bom dia.